Boa tarde para você que está acompanhando a KTV, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo uma cobertura completa e ampla do pós-anúncio aí do governo das medidas, de algumas medidas para reduzir o preço do óleo diesel, taxações sobre os caminhoneiros, né, sobre a questão do eixo suspenso e tudo mais. Isso tudo teve uma repercussão, só que ainda tem movimento, tem protesto. Hoje você pode acompanhar aí no portal da KTV agora há pouco uma cobertura lá no Trevo Cataratas, muitas pessoas protestando lá. E agora eu tô aqui na SIC pra gente mostrar um outro lado disso tudo. Por quê? O governo fez os seus anúncios e entidades que até então vinham apoiando o movimento, agora teme aí esses novos rumos que essas manifestações estão tomando. Inclusive, eles estão aqui para explicar o porquê desse posicionamento atual. Estou aqui com o Dr. Charles do Boizinho, presidente da OAB, e também o Edson Vasconcelos, presidente da SIC. Os dois aí vão explicar para a gente qual que é a preocupação a partir de agora. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui, né? Não sei quem quiser começar a falar primeiro para explicar. O que mudou de sábado para cá, sexta ou sábado para cá, quando foram os primeiros anúncios aí do governo, até que fizeram o G8, chamado G8, mudar o seu posicionamento a respeito das manifestações? Bom, o Charles esteve lá no movimento. Eu acho que ele pode trazer algumas informações mais, até inclusive, sobre as pautas e a legitimidade lá do movimento. No início da semana, nós emitimos solidariedade ao movimento, entendemos que vivemos um momento difícil, que existe sim um repensar da sociedade, que nós temos que rever a forma que estamos atuando, de que maneira que nós estamos conduzindo o nosso país. Porém, desde o início nós sabíamos as pautas dos caminhoneiros, acompanhávamos desde o início as pautas. O que ficou claro é que pouca gente sabia das pautas dos caminhoneiros e agora que estão entendendo das pautas dos caminhoneiros. E eles foram, ao longo do tempo, sendo ajudados, sendo sustentados por essa decepção de todos com a política, com a forma que vem sendo conduzida a Petrobras, a forma que a Petrobras vem com as políticas de preço que prejudicam eles e a nós. Na sexta-feira, nós já tivemos um comunicado de bom senso. Nós esperávamos demais que as pautas fossem atendidas, até porque nós víamos que já havia uma mesa de negociação e se criou lá questionamentos de legitimidade, quem é quem e quem que pode negociar por eles. E nesse momento nós pedimos, reiteramos os nossos comunicados de solidariedade, mas pedimos já coerência, porque os prejuízos na economia já eram gigantescos. E mais do que isso, se há algum ato que a gente possa fazer para prejudicar os políticos, para mudar o ato político, o modelo político, e não perdermos a democracia que tanto lutamos por ela, e não perdermos a economia que tanto lutamos por ela, nós deveríamos repensar na forma que estaríamos fazendo. Até porque em 2015 para 2016 nós tivemos um ato de repensar o nosso governo por causa da economia. E esse movimento de repente começou a meter fogo na própria economia. Nós, para resolver o problema de Brasília, começamos a incendiar nossas casas, começamos a queimar nossa lavoura, a perder todo o desenvolvimento que lutamos 60, 70 anos para conseguir. Na sua opinião, é isso que está acontecendo agora? A gente está queimando nossas riquezas. Nós estamos entrando num processo irreversível. Por quê? A nossa região, que é agroindústria, que foi que salvou parte do país, não só da região, vive de exportações, vive da transformação do vegetal em animal e também vive da sanidade. O momento que nós vivemos, jogar leite fora, os animais morrendo, os animais um comendo o outro, isso vai afetar a sanidade. Nós estamos criando um processo de terra arrasada que nós não vamos conseguir sobreviver para tentar mudar o país. O que nós pedimos é o seguinte, gente. É legítimo, foi importante, mostramos força, mas não podemos perder a democracia. E isso é uma constatação daqueles que estão pedindo intervenção militar. Isso não é pauta hoje social. Em segundo ponto, nós temos que manter a nossa economia respirando para poder mudar alguma coisa. Então nós não estamos aqui contra. O que nós temos que pensar é que estamos todos do mesmo lado. Não adianta colocarmos um contra o outro. Nós não estamos contra eles, nem eles podem estar contra nós. Nós estamos pedindo coerência.
O que me assusta é que são alas radicais das duas bases, pedindo o quê? Terra arrasada? Nós vamos mudar o quê, gente? Das duas bases, que se refere aqui da esfera política, dos dois lados políticos, é isso? Você vê a esquerda e a extrema-direita? A extrema esquerda e a extrema direita. Então, assim, o ato democrático é o ato de você conseguir fazer as suas reivindicações, os seus protestos dentro da legitimidade. Passamos o processo já do ato legítimo. Nós já estamos entrando numa esfera que não há mais pauta a ser pedida. Nós estamos a 3, 4 meses de uma eleição. Se nós estamos falando que, gente, vamos entregar a lojinha porque pedimos democracia, mas não sabemos usar ela, eu não concordo com isso. Eu acredito que o exercício democrático, o exercício da gente fazer as coisas funcionarem pelo lado democrático, é o nosso grande exercício. Doutor Charles, aí, então, essa questão da intervenção militar, né, que o Edson Vasconcelos entrou aí, realmente, a gente viu em Cascavel no fim de semana um grande movimento em frente ao batalhão do Exército, pessoas ajoelhadas, pareciam até que elas estavam rendidas, assim, com a mão na cabeça, como geralmente quando a polícia faz uma abordagem, né, essa posição que elas tinham nesse protesto. Essa questão da inclusão, da intervenção militar na pauta, isso acaba tirando a legitimidade do movimento, e se é possível, falando juridicamente, de termos uma intervenção militar por conta dessas paralisações, o Brasil parou, os militares tomam poder. Quando o movimento ele deu o seu start, a OAB, inclusive, ela se manifestou favorável, ela estava ao lado do caminhoneiro, porque entendíamos que a pauta ela era muito justa. Você considerar o aumento do óleo diesel, por exemplo, 18% em 5 meses, onde o motorista de caminhão ele saía de Cascavel, sei lá de qual outra cidade, para rodar 3 mil quilômetros, quando ele retornava uma semana depois, o preço já havia subido, então ele não conseguia nem trabalhar o preço do frete. E ele estava, sem dúvida alguma, sendo prejudicado. E isso não é só o trabalhador autônomo, o caminhoneiro autônomo, isso afetava também transportadoras. E essa situação é que gerou o movimento, a paralisação e esse movimento grevista. Então veja bem, quando analisamos o pedido dos caminhoneiros, quando nós nos defrontamos com aquela situação, é claro, saímos em apoio, porque o governo exagerou na sua ânsia arrecadadora. Então nós apoiamos o movimento. Estivemos, inclusive, eu fui até o Trevo Cataratas, estivemos conversando com os caminhoneiros, até no sentido assim de analisar e verificar quais seriam as pautas, quais seriam as reivindicações dos caminhoneiros para que a gente pudesse, através do Dr. Noronha em Curitiba, que é o presidente da seccional, através do Cláudio Lamáquia, que é o nosso presidente do Conselho Federal da OAB, para que estas pessoas pudessem, lá em Brasília, junto ao presidente Temer, junto ao Congresso Nacional, levar as reivindicações dos caminhoneiros. Mas enfim, como é que as coisas foram se costurando? Na quinta-feira da semana passada, buscou-se uma composição, anunciou-se até um acordo, o qual não foi de interesse dos caminhoneiros, né? Ao longo do final de semana trabalhou-se por uma composição, tivemos ontem à noite o pronunciamento do presidente Temer anunciando que então estariam sendo acatadas os pedidos. Você tem ali a redução do PIS e do COFINS, da cobrança do óleo diesel, você tem a suspensão da cobrança do eixo levantado, então isso sem dúvida alguma é um pleito justo, concordamos. Você teve a retirada da CID, né, que é uma taxa que é cobrada sobre combustível. Então, até a oportunidade do caminhoneiro autônomo fazer a retirada de produtos na Conab, coisa que antes não era permitido. Então, ao que nos foi passado, ao que a gente está acompanhando, praticamente todas as reivindicações dos caminhoneiros, elas foram atendidas pelo governo federal. Ainda assim, ou mesmo assim, nós não tivemos a desmobilização. A paralisação segue e com isso qual é a nossa preocupação? O que desejam os caminhoneiros, né? O que falta para que a gente consiga atender os pleitos dos caminhoneiros? E estamos à disposição justamente para gestionar isso junto ao governo federal. Mas me parece que praticamente todas as pautas foram atendidas, né? E agora nós chegamos num momento complicado, uma encruzilhada. Nós estamos vendo que há um desabastecimento do combustível, nós não temos, o gás de cozinha não está mais chegando ao lar das famílias dos cidadãos.
Nós daqui a pouco não vamos ter então gás para fazer o alimento, o almoço, o jantar, não vamos poder cozinhar, banho, nós não vamos ter remédio, nós podemos ter problemas de abastecimento até de comida, de alimento junto ao supermercado, porque os caminhões não estão chegando no supermercado. Nós vamos entrar numa situação de caos, não chegarmos a uma situação de terra arrasada, como o Edson Vasconcelos citou há pouco. Sim, mas essa questão da intervenção militar, né? Até para esclarecer, para quem não sabe, juridicamente é possível, porque o Brasil parou, as pessoas foram lá, ajoelharam, pedindo intervenção. Não é tão simples assim, né? Ou é possível que haja, diante desse caos, sim, que os militares assumam o governo? Eu acho que até seriam duas coisas distintas, o pleito dos caminhoneiros e essa situação que surgiu no decorrer da manifestação. O povo brasileiro está cansado, o povo brasileiro todos os dias acompanha denúncias e escândalos, corrupção e desmandos, e essa, digamos assim, essa discussão, essa falta de confiança no governo federal eclodiu nessa manifestação. As pessoas não têm mais esperança no governo, elas não têm um líder, elas não têm um pensamento futuro, não acreditam na nação. E aí o desespero é tão grande, não, eu preciso da intervenção militar, como se, por exemplo, os militares fossem intervir e fossem arrumar ou ajustar os problemas que vivemos hoje. E os militares têm um papel fundamental hoje dentro da nação, mas não é o de organizar, não é o de gerir ou gestionar o país. Agora, não é legal, é claro que não tem previsão legal para isso. Estaríamos o quê? Legitimando um golpe de Estado, que é uma intervenção de um órgão, que é os militares, junto ao poder. Eu acho que a intervenção, ela só tira a tranquilidade, nós podemos causar isso, inclusive uma intranquilidade no mercado internacional. Qual é a confiança que se terá no Brasil? E aí estamos falando de importação e exportação, né? E essa intranquilidade, sobe o dólar, internamente, quem é que vai investir no Brasil? Se você não sabe quem que vai governar o país. Então, não me parece o melhor caminho uma intervenção. Eu acho que nós temos, como disse o Edson, uma eleição daqui 3, 4 meses, e a forma de arrumarmos os nossos problemas é na urna, é através do voto. Sim, só quero esclarecer que algumas pessoas falando que a KTV está indo contra os caminhoneiros, nada disso, sabe? A gente está dando espaço aqui para a posição do G8, que já falaram aqui que não é contrário ao movimento dos caminhoneiros, tanto que a KTV está fazendo uma cobertura muito ampla sobre isso, e a gente só está querendo ouvi-los aqui para explicar, para você poder entender também de um outro viés diferenciado dessa questão aí. E Edson, saiu uma nota hoje de manhã, né, do G8 aí, porque teve esse fechamento do comércio, alguns estabelecimentos fecharam, e vocês se manifestaram contrários, que não foi um incentivo aí, não foi uma ação do G8. Não foi ato E definido. assim, surgiram algumas críticas, né? Vocês esperavam essas críticas enfim, queria que você comentasse isso. O que nós temos que entender é o seguinte, o empresário que vem à casa e pede que a SIC se posicione a favor da intervenção militar, não tem como fazer isso. Não é função da casa fazer esse tipo de apoio. Mas pediram? Empresários pediram? Sim, eles foram apoiar a intervenção militar. Então, assim, as pautas do caminhoneiro elas eram bem claras, sempre foram bem claras. Até lá atrás, na semana passada, parte do nosso comunicado era assim, olha, a pauta dos caminhoneiros é justa, é válida, porém não representa aquilo que todos esperamos. Só que eu percebi que as pessoas estavam apoiando os caminhoneiros sem olhar a pauta deles. Todos, para não dizer. E agora eu pergunto, mas a gasolina? A gasolina nunca teve na pauta deles, nunca esteve na pauta deles. Acho que as pessoas pensam que se baixar o diesel, automaticamente baixa o preço dos outros combustíveis. Talvez seja isso? Parte da pauta trazia oneração ao resto do setor produtivo. Então, assim, nós não concordamos muito nisso. O que nós temos que dividir, como falou o nosso presidente da OAB, é que são pontos separados. Primeiro é nós entendermos que as pautas deles foram atendidas, todo mundo está se esforçando para que eles sejam atendidos, é válido e justo o movimento deles, é válido e justo a raiva, a ira que as pessoas estão do poder público, do poder político do Brasil, porém, nós temos 14 milhões de desempregados no país. Empresas de Cascavel deram férias coletivas. Provavelmente amanhã, se isso não tiver fim, nós já temos aqui reuniões de empresas que vão dar férias coletivas. Quando começar a faltar folha de pagamento, dinheiro para folha de pagamento, todo mundo vai entender que a coisa é um pouco mais grave. Nós estamos só ponderando, gente,
que é importante ver que as coisas não podem ir para o radicalismo. Foi-se feito o manifesto, nós emitimos apoio, solidariedade ao manifesto. O manifesto tinha que ter começo, meio e fim. No manifesto, nós vimos lá enforcando o presidente, não era a pauta dos caminhoneiros. No final, nós estamos vendo pedido de intervenção militar, não é pauta dos caminhoneiros. O que nós temos que entender agora é que nós precisamos que a economia não venha à bancarrota. Nós temos uma batalha enorme pela frente, que é para buscar manter os empregos, gerar empregos. Nós temos várias empresas em Cascavel que estão em recuperação judicial, várias empresas, algumas dentro do agronegócio. Essas empresas não vão conseguir cumprir os seus compromissos de recuperação judicial. Nós vamos ter muita demissão. Nós vamos ver daqui a pouco o que nós estamos tentando traduzir para todos, o aumento significativo da falta de postos de trabalho. Esse prejuízo até hoje já é incalculável. Nós vamos ter muita dificuldade. Mais ainda, que já tem 14 milhões de desempregados no Brasil. Mais ainda. Então, não é esse o país que nós queremos melhorar. A falta de competência, eu chamo para nós, a falta de nossa competência para escolher os nossos governantes não pode ser focada em destruir a nossa própria comunidade. Que haja uma forma de fazer uma rebelião que vá lá, invada Brasília e cerque Brasília, e corte a água, corte a luz de Brasília, corte o carro dos governantes, corte lá, mas focar para nós estamos cortando a nossa existência, nós estamos metendo fogo na nossa economia. É isso que a gente tem que ter bom senso, nós temos que ter equilíbrio, que haja agora bom senso dessas pessoas que estão lá, que haja desmobilização pacífica, ordeira, que se dê trégua, que se veja as pautas. Se há de tomar de novo as ruas com movimentos contra o Estado, que não seja boicotando a própria economia. A própria economia vai doer não lá nos governantes. Os governantes daqui 4 meses não estão mais aí, 5 meses. Então é isso que a gente tem que ter coerência. Sim. E tem uma posição, não sei se tem um comunicado, alguma informação de que a partir da aprovação, que hoje o Senado, né, está fazendo uma sessão aí, deve estar ocorrendo a votação aí dessas medidas para que elas entrem em vigor, enfim. Tem alguma posição que a partir dessa votação, sendo favorável aí ao interesse do movimento, se realmente desmobiliza, começa o fluxo a correr normalmente pelo Brasil das mercadorias? Eu acredito que sim, eu acredito que estão sendo atendidos pleitos. Ontem até falaram que, se aprovado no Senado, né, nós esperamos que tudo termine bem, né? O menor prejuízo agora, tentar minimizar todos os prejuízos, que saiam de lá com parte do seu processo resolvido, que a sociedade entenda que nós temos que fazer algo sim, que essa mobilização, esse encorajamento da sociedade de querer mudar o estado que nós estamos, ele continue. Nós não podemos nos acomodar. Eu, como pessoa física, eu também adoro o movimento, amo o movimento, mas nós, como entidade, nós temos responsabilidades. As nossas responsabilidades são com aqueles que estão sofrendo e precisam fazer, no mínimo, o básico de sobrevivência às suas empresas e manutenção do emprego. Tem algumas pessoas que estão sofrendo menos do que outras. Há relatos agora no oeste do Paraná que um dono de frigorífico está em estado de choque. Então, o sistema todo econômico começa a ruir. Eu acho que a importância agora é nós entendermos que nós estamos do mesmo lado, mas nós procuramos um país melhor. Nenhum de nós aqui é político. Todos nós estamos procurando melhorar a situação. Tem bons políticos no país, nós temos que apoiar os bons políticos. Nós precisamos se aproximar dos bons políticos, saber cobrar não só na hora da eleição, mas saber cobrar e de que forma cobrar. Mas nós precisamos agora com mais coerência, pessoal. Nós precisamos nos ajudar para sair dessa situação. Não é mais permanecendo lá que nós vamos conseguir alguma coisa. Doutor, e aí, só para acrescentar, as pessoas elas falam muito na pauta de combate à corrupção. Se nós formos analisar, a situação do Brasil hoje, ela avançou muito comparado com outros tempos. Nós temos uma a Operação Lava Jato, que todo mundo está acompanhando, que historicamente ela nunca aconteceu no nosso país. Isso é, nós nunca prendemos políticos renomados, deputado e senador. Nós prendemos agora um ex-presidente. Isso é inédito para o Brasil. Então, a Operação Lava Jato, com o trabalho da Polícia Federal, com o trabalho do Ministério Público Federal,
ela está moralizando o nosso país, está passando o Brasil a limpo. Então, se nós nunca tivemos isso ao longo da história, estamos tendo isso agora, é o momento de se dar um voto de confiança ao Poder Judiciário, às autoridades e buscarmos nas urnas, punirmos aquelas pessoas envolvidas em atos de corrupção. Por exemplo, essa questão de partidos como oposição militar, né? Como se isso não me parece que seja a melhor alternativa. Então, estamos tendo avanços, nós estamos tendo, como eu falei, em relação ou em face da Operação Lava Jato, a prisão de grandes empresários, empresários que se envolveram com a corrupção, com políticos corruptos. Então, o momento do Brasil até ele é favorável. Talvez nós estejamos revoltados porque agora com a imprensa livre, com as redes sociais, com a internet, nós estamos assistindo sessões de julgamento do STF. Historicamente isso nunca aconteceu. O brasileiro está interligado e vendo o que está acontecendo, mas nós estamos vendo o quê? A punição. Nós estamos vendo a investigação e a punição. Então, talvez a intervenção militar seja até um retrocesso. Não é o melhor caminho hoje para qualquer país. Se você for analisar Europa, América do Norte, Japão, estes países resolveram seus problemas com a democracia, prezando pelo Estado Democrático de Direito, e não com uma intervenção militar, e não com posicionamentos radicais, e não vamos parar o Brasil como um todo. A nossa economia, que já vem carente, que já vem doente, a tendência é entrar na UTI. E da UTI tememos, né, até por coisas piores. Bom, o nosso tempo já está se esgotando. Algo mais que vocês queiram falar aí a respeito dessa posição de vocês, ou do que vocês esperam, principalmente a partir de agora, né? A questão não é posição. A questão não é posição. É uma forma de dizer, né? Na verdade, é entendimento de vocês. Eu acredito que todos aí, o pessoal da imprensa, o pessoal que está envolvido, os comerciantes, os autônomos, os próprios colaboradores, a revolta é nossa, nós estamos revoltados com o sistema. Mas a coerência agora é para ver quem que está sendo prejudicado. É só isso que eu chamo a atenção. Se há um momento que tenha que se rever, tenha que se buscar, tenha que se mudar o sistema, não é a gente incendiando a nossa própria casa. Nossa região, ela sempre foi exemplo ao país por ser polo de agroindústria. Nós estamos simplesmente correndo o risco de colocar em colapso a agroindústria. Nós não vamos ajudar ninguém. Nós vamos só prejudicar o ambiente que nós já estamos tentando se recuperar. E, pessoal, nós estamos do mesmo lado, vamos sair pacificamente, nós emitimos as notas de apoio, lá atrás nós nos colocamos solidários, existem temas lá dos caminhoneiros que nem são tão benéficos ao resto do setor produtivo, agora não é o momento de discutir isso, então foram atendidos, beleza, vamos sair de forma ordeira, vamos sair para conseguir tocar nossas vidas aí. Você acredita em uma perspectiva de curto prazo, de dias aí, de ter essa desmobilização mesmo? Eu acredito que sim. Porque o governo, até os ministros hoje deram coletivo, dizendo que está sendo lento demais, está devagar demais pelo que eles esperavam. Eu acho que eles não conseguem sair rapidamente. Eles precisam de uma forma ordeira de sair, não sai todo mundo de uma vez, as pessoas têm que abastecer, têm que ir saindo, têm que ir soltando aqueles que têm prioridade. Eu acho que está no caminho certo, eu acho que nós vamos conseguir. Dr. Charles, suas palavras aí, que mais parece considerar? Que é este o caminho, né? É o caminho da serenidade, da tranquilidade, deixar claro que tanto a SIC, as associações que fazem parte do G8, a gente das classes fazem parte do G8 como a OAB, estamos ao lado da sociedade, somos contra a corrupção, todos aqui, né, somos profissionais dedicados, são pessoas que nunca se envolvemos com questões de ordem pública, estamos trabalhando em prol da sociedade, ao lado da sociedade, ao lado também do caminhoneiro, das pautas que estão sendo feitas e discutidas no Congresso Nacional. Então estamos ao lado dos caminhoneiros, ao lado do povo. Porém, é importante que a gente faça essa ressalva, né? Que nesse momento temos que refletir até onde essa paralisação pode ocasionar problemas para a nossa região, a região de agronegócios, e até mesmo para a nação. Então é um momento de reflexão. Não somos contra o combate à corrupção, pelo contrário, nós sempre estivemos ao lado da sociedade, combatendo impeachment, buscando a punição daqueles corruptos, e nesse momento a preocupação da classe empresarial, a preocupação do AB é uma tranquilidade e uma vida do Brasil
sem essa paralisação. Quer dizer, como que nós vamos viver amanhã, depois da manhã? Até que ponto pararmos o Brasil resolve os problemas de corrupção? Então, temos que, nesse momento, refletirmos, tá? Talvez voltarmos ativos, os caminhoneiros voltam a conduzir os seus caminhões. E uma coisa é certa, o recado foi dado, tanto o Michel Temer, o Congresso Nacional, o Brasil inteiro deixou muito claro o recado. Se não mudar, se reforma tributária não vier, se os desmandos públicos eles não cessarem, a sociedade pode, amanhã ou depois, os caminhoneiros, de novo fecharem as BRs. Então acho que o movimento saiu vitorioso, acho que a sociedade sai vitoriosa. Historicamente, se a gente for analisar, talvez nunca tivemos um movimento de tanta repercussão como este agora. Vai entrar para os livros de história o que está acontecendo hoje. Porém, a preocupação nossa é o dia de amanhã. Portanto, a desmobilização, tá? A retomada da economia não é lutar contra o movimento, e sim nos preocuparmos com o futuro do Brasil. Muito bem. Algo mais a falar? Não, acho que é isso aí, gente. Então, olha, tá aí a posição da OAB, o Dr. Charles Lovoisin deu esse posicionamento, o presidente da SIC, Edson Vasconcelos, o presidente da FIEP também, né? Não, vice-presidente. Vice-presidente da FIEP também. Uma explicação aí, gente, até gostaria de as pessoas que criticaram, que vocês ouvissem também sem os preconceitos aí, sem ofensas, o que foi dito aqui, porque é uma análise interessante a ser feita também, lembrando que a KTV está dando ampla repercussão e voz aos caminhoneiros, tanto que a gente está fazendo transmissões ao vivo direto de lá, e houve essa mudança, digamos assim, em relação ao movimento e as entidades aí se manifestando, dando a sua análise e mostrando sua preocupação com o que está por vir, tá bom? Eu agradeço a audiência, o comentário de todos aí. Peço que compartilhe essa entrevista aí, você que quer que outras pessoas tenham também uma outra visão, a gente tem que sempre olhar as coisas por todos os lados. Se houver dois, a gente vê pelos 2, 3, 4 lados que houver aí na história, tá bom? Eu agradeço a audiência de vocês, convido a continuar acompanhando a KTV, daqui a pouquinho tem EPC, Esporte, Política e Cidadania, e eu estarei lá ao vivo com a repercussão, a cobertura completa deste 8º dia de manifestações pelo Brasil e também aqui em Cascavel. Muito obrigada.